Quero agradecer pelo convite, pela receptividade. Não sei se vai ficar registrado, mas quero deixar aqui meu abraço à professora Marisa Abreu, referência no assunto no país. Quero pedir desculpas por não poder fazer a apresentação no dia de hoje. Eu estou com uma gripe muito forte. A cada 1 minuto, 2 minutos e meio, nariz, boca, garganta, vai impedindo a minha fala. Mas eu queria aqui, em nome do FNDE, foi esse o pedido feito a mim aqui, pelos superiores, para deixar registrado a nossa gratidão pelo reconhecimento, por nos lembrarmos dessa pauta e nos colocarmos à disposição, em especial pelos canais de comunicação do FNDE, a gente poder tirar todas as dúvidas que merecerem um tratamento mais detalhado, uma nota técnica, uma argumentação mais detalhada, mais sofisticada, que seja importante constar, às vezes, em processos, em análises jurídicas. Acho que a gente quer se colocar à disposição também nesse sentido. E agora o Matheus Alves, que trabalha comigo, que é da minha equipe, que é melhor do que eu, que tem sobra um atleta, sobra saúde, vai poder fazer a apresentação e abarcar o assunto proposto em relação aos conselhos sociais no Fundeb. Obrigado, bom dia, bom evento a todos. Bom dia a todos. Agradeço imensamente ao convite da UNCME, né, professor Charles Santos, o coordenador Leomir Araújo e o coordenador geral do Fundeb também, o Antônio Corrêa Neto. Né, me convidaram para falar um pouco aqui sobre o CACS, né, essas mudanças todas, esse novo CACS, que está começando agora em 2023 e vai até 2026. Então, eu vou tentar trocar uma ideia com vocês aqui um pouquinho em meia hora. Eu peço que o suporte puder colocar, por favor, a apresentação do PowerPoint. Isso, ótimo, muito obrigado. Pode passar, vamos começar a falar sobre o CACS Fundeb Municipal. Primeiro, acho que é necessário a gente trazer o escopo normativo, né, de onde vem a legislação do Fundeb, que embasa nossos trabalhos enquanto Conselho Municipal de Educação, né, o apoio do Fundeb, o controle social exercido pelos conselhos, né. O escopo normativo está ali na Lei 14.113, que é a lei do Fundeb, né, que foi editada após a promulgação da PEC 108, que trouxe o novo Fundeb, né, Fundeb permanente, perene, inseriu o artigo 212-A, e a partir dessa emenda constitucional tivemos a edição da lei do Fundeb, que trouxe as atribuições, a estrutura, as diretrizes do funcionamento, tudo isso do conselho do Fundeb. Em seguida, tivemos o decreto 10.656, que trouxe a gestão, a competência para o FNDE para legislar, estabelecer portarias normativas, orientar, subsidiar essas ações dos gestores públicos no funcionamento desses conselhos. E, mais recentemente, essa portaria do FNDE 808, que foi de 29 de dezembro, que estabeleceu a necessidade da criação e da composição dos novos conselhos, agora a partir, né, que deveriam ter sido criados até 31 de março de 2023, com competência, né, com mandato de 2023 até 2026. Pode passar. As características e as competências dos conselhos do Fundeb.
Pode passar. Isso. As características e os conceitos do Fundeb. Primeiro, eu acho importante dizer, diferenciar os tipos de controle que temos no Fundeb, né? Temos 3 tipos, basicamente: o controle interno, o externo e o social. Qual seria o interno? Seria aquele controle exercido pelo próprio órgão, né, que é uma entidade que fiscaliza. É uma atribuição do próprio setor dessa administração pública, no caso, uma prefeitura, no caso, a Secretaria de Educação, que ela fiscaliza a si mesma. Acontece, assim, exercendo no exercício de suas próprias funções, uma Secretaria de Educação, uma prefeitura, verifica algum ato, né, um ato administrativo, e pode ela mesma corrigir, exercendo esse controle interno. O controle externo seria aquele exercido por um órgão de competência específica para fiscalização desses demais, né? Assim, no país, no Brasil, essa função é exercida pelos tribunais de contas, tribunais de contas estaduais e tribunal de contas da União, caso o município ou o estado tenha repasse de valores de verbas da União, né, verbas federais, que são responsáveis por analisar as contas desse poder executivo, do chefe do executivo. E o controle social, que é esse que a gente está discutindo aqui, né, que é o exercido pelos CACs, que não se trata exatamente de uma nova instância de controle, assim uma representação social. Integra diretamente a sociedade para que colaborem, né, essa ideia nova desse novo Fundeb, né, que veio, esse Fundeb perene, permanente, né, que foi incluído definitivamente na Constituição, é essa ideia de gestão democrática da educação, uma gestão colaborativa, né? Então, assim, esse controle social, o CACS, tem por objetivo o fortalecimento entre a sociedade civil e o poder público, né? É um compromisso com a administração pública que representa uns mecanismos para exercício da cidadania, né? De forma a incentivar a participação de todos na fiscalização e na busca por soluções que corroborem com o desenvolvimento, né? Aí a gente pode ver aqui, é um colegiado representativo da sociedade, os membros não são remunerados, não possuem qualquer vínculo ou qualquer tipo de subordinação e exercem uma função complementar às atividades desenvolvidas pelas tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Como eu disse, é um controle social, seria um terceiro tipo de controle, seria o controle social, além do controle interno e do controle externo, né? Ela atua na forma de apoiar, né, de apontar as demais instâncias, né, essas outras formas de controle, falhas e irregularidades eventualmente verificadas no curso da aplicação dos recursos do Fundeb, né? É um papel de suma importância. Pode passar. A competência dos conselhos, né? A competência geral é exercer o acompanhamento e controle social sobre a distribuição e transferências dos recursos do Fundeb. E as específicas é supervisionar o censo escolar anual e a elaboração de proposta, convocar o secretário, requisitar documentos, realizar visitas em locos e elaborar parecer sobre a prestação de contas, né? Então, assim, eu gosto muito de dizer, assim, quais são os poderes e os deveres do CACS, né? Eu acho importante a gente dizer isso, assim, os poderes, né? O trabalho do CACS, a atribuição do Conselho, né? Apresentar o poder legislativo, a manifestação, né, formal sobre os registros, sobre o que tem analisado, a prestação de contas, né? Em casos excepcionais, acho que é importante destacar aqui, precisam ser casos excepcionais, casos extremos. Convocar o secretário de Educação ou o servidor que exerça as suas funções para prestar esclarecimentos. Assim, precisa ser uma convocação justificada, né? A maioria dos membros do CACS devem ter, em uma reunião, decidir convocar sua autoridade, deve se apresentar em 30 dias, como eu disse, de forma extremamente excepcional, né? Deve requisitar o Poder Executivo, tem o poder disso, né, de requisitar o Poder Executivo, cópia dos documentos, de qualquer convênio, qualquer folha de pagamento, licitação, empenho, liquidação, pagamento de obras, e qualquer outra informação necessária ao desempenho de suas funções. Ele oficia, o CACS, né, como conselho, oficia a autoridade e solicita um prazo de 20 dias, né, pode fazer essa solicitação no prazo de 20 dias para a apresentação desses documentos. E eu tinha dito dos poderes, agora eu vou dizer dos deveres, né, os deveres do CACS. Elaborar a prestação de contas, isso aí é função primordial. Supervisionar o censo escolar anual, né, ele deve verificar naquelas datas que tem para verificar as matrículas que estão sendo computadas, que estão sendo enviadas,
né, com o objetivo de contribuir para regulamentar o tratamento e o encaminhamento de dados, desses dados estatísticos, que o censo é o reflexo do que o município vai receber no ano seguinte. Então, essa tarefa é muito importante, deve ser minuciosa, deve ter um acompanhamento minucioso para verificar a exatidão desses dados que estão sendo encaminhados pelo censo ao INEP, né? Acompanhar também a aplicação dos recursos transferidos nos demais programas, por que não? Do PENAT, do PEJA, né? O transporte escolar, da alimentação também, da merenda, né? Tudo isso é dever do CACS. Pode passar. Agora vamos à composição e a constituição dos conselhos municipais do Fundeb. Talvez depois dessa, pode passar. Talvez depois dessa portaria 808 tenha tido um pouco de problema, assim, as pessoas tiveram um pouco de dúvida, um pouco de dificuldade em relação a essa composição, né? Tivemos algumas demandas, algumas dúvidas, recebemos bastante sobre isso, né? Que precisa necessariamente, assim, são obrigados a ter 2 representantes do Poder Executivo Municipal, que são indicação dos dirigentes, um representante dos professores da educação básica, indicação do sindicato, representantes dos diretores das escolas básicas públicas, por um processo eletivo, um representante dos servidores, indicação do sindicato, 2 representantes dos pais de alunos, pelo processo, através de processo eletivo, e 2 representantes estaduais dos estudantes da educação básica pública. Esses representantes dos estudantes da educação básica pública chegaram muitas demandas, recebemos muitas dúvidas, muitos e-mails, muitas consultas acerca de estudantes não emancipados, né? O que acontece? O que a gente sempre sugere? Que tem uma representação do Grêmio Estudantil. Caso não tenha estudantes emancipados ou maiores de 18 anos, o Grêmio Estudantil, ou então alguém maior de idade que possa representá-los, né? Que esses estudantes se reúnam, elejam uma pessoa, um representante, e tenha voz no conselho, né? Esse representante, esses 2 representantes, na verdade. Lá no Siscacs, quando tem o preenchimento, precisa de 2, você precisa indicar necessariamente os 2 representantes de pais de alunos, né? 2 representantes do sindicato e 2 do executivo municipal e 2 representantes dos estudantes. Precisa necessariamente lá no CACS, tiveram também algumas dúvidas, alguns problemas, que não estavam conseguindo inserir os 4, os 6, na verdade, desculpa, os 6 representantes e 6 suplentes, porque necessariamente para o sistema validar e conseguir passar e ter o CACS aprovado, o CACS regular, né, no Siscacs, precisava de 2 representantes de cada e 2 suplentes também. Quando houver no município, né, assim, o representante do Conselho Municipal de Educação, se tiver, representante do Conselho Tutelar, aqui não apareceu, mas precisa de 2 representantes das organizações da sociedade civil, um representante das escolas indígenas, quilombolas, e acho que não apareceu, mas eu tenho... Não, a parte... Só um minuto. Representantes das escolas indígenas, quilombolas e escolas do campo. Pronto, escolas do campo, indígenas, quilombolas, são esses 3 ali embaixo que estão. Não tem problema, não prejudica, não tem sanção nenhuma ao município, né? Então, caso haja, que bom, coloca. Se não tiver, pode passar. Essa Constituição foi estabelecida no artigo 42 da Lei do Fundeb, prevista na Portaria 808, e o ato de Constituição deve especificar obrigatoriamente a composição do Conselho por segmento representado, incluindo as representações cuja indicação dependa da existência do segmento no âmbito municipal, e preferencialmente as atribuições do colegiado. O que acontece? Não precisa ser uma legislação nova, não precisa ser um decreto novo do secretário de Educação junto com o prefeito. Basta que ele, como já tinha no âmbito da nova lei do Fundeb, né, 14.113, já tínhamos um conselho constituído, que vigiou até 2020. Então, assim, para esse novo Fundeb de 2020, esse novo CACS Fundeb 2023-2026, bastava uma lei alterando a antiga, incluindo e trazendo os novos membros com ato de nomeação, obviamente. Poderia ter com qualquer data, qualquer referência, poderia ter sido feito em dezembro, em janeiro, mas desde que em 31 de março eles já estivessem constituídos, inseridos no sistema e funcionando, né? Tem muita dúvida também que a gente recebe, talvez no final essa dúvida surja. Eu já antecipo,
muitos conselheiros mandam e-mail, mandam consulta para a gente perguntando se é obrigação do CACS responder sobre prestação de contas da gestão anterior, né, assim, do último bimestre, que se encerrou em dezembro. O último bimestre, sim, entendemos que sim, ele deve, como essa prestação de contas não havia sido entregue ainda, então, assim, não estava pronta, entendemos que o CACS, né, o novo CACS tem a obrigação de, de emitir parecer acerca desse último bimestre, né? Aí tem muitos que questionam, mas não era sobre minha gestão, não era sobre minha época, não tinha tomado posse ainda. Entretanto, entende que sim, porque não tem como um CACS que já saiu ficar ainda trabalhando em cima de um parecer, de uma análise de prestação de contas de um CACS, do CACS que já está novo. Então, entendemos que é atribuição do novo colegiado aprovar essa última prestação de contas. Pode passar. A designação dos membros do conselhos impedidos, né? Está ali na lei também, pode passar. A designação, foi o que eu disse já, né? Previsão da portaria 808 pode ser realizada por meio de decreto ou portaria do chefe do Poder Executivo Municipal. O ato de nomeação deve conter obrigatoriamente o nome completo dos membros e suplentes, o nome do segmento representado e o período do mandato dos conselheiros. O período do mandato dos conselheiros, assim, é importante dizer que ele difere do membro do chefe do Poder Executivo, né? Ou seja, são anos diferentes, assim, não tem influência, não tem nenhuma subordinação com o prefeito nem com o secretário de Educação, então, assim, os 4 anos, eles só pegam 2 anos do último prefeito, passa para 2 anos e temos um novo conselho, um novo prefeito, um novo chefe do executivo, secretário de Educação também. Recebemos muitas dúvidas também, eu já antecipo, talvez surja, se poderia, por exemplo, trocar, né, tiveram algumas dificuldades em inserir, em buscar membros, se poderia, por exemplo, trocar quem era suplente virar titular, ou então quem já estava no mandato, se poderia se reeleger, né, se reconduzir, né, temos que não. Solicitamos um parecer da PROF, Procuradoria Federal, junto ao FNDE, e saiu um parecer dizendo que não, que é vedada, ela fez uma interpretação da lei, né, e entendeu que é vedada a recondução para o próximo mandato, né. Então, assim, a partir de 31 de março, não poderiam, aqueles que foram, mesmo como suplentes, não poderiam concorrer, não poderiam sequer se candidatar à eleição, né, porque a recondução explícita, muito menos, e se candidatar à nova eleição também não seria possível, né? Considera-se recondução a participação por qualquer período de um mesmo conselheiro em 2 mandatos consecutivos no âmbito do Fundeb, do CACS Fundeb, inclusive representação de segmento diverso. Também recebemos esse tipo de dúvida, se poderia um pai de aluno, um professor concorrer virou diretor, se poderia trocar. Também não. Também entendemos que não existe essa possibilidade por expressa vedação legal e também na portaria do FNDE número 808. Pode passar. O impedimento, né? São aqueles membros que são impedidos de integrar o CACS municipal, né? Os titulares do cargo do prefeito, vice-prefeito, secretário municipal, seus cônjuges, parentes, consanguíneos de afim até o 3º grau, o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que presta serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes, consanguíneos, todos. Estudantes que não sejam emancipados, é aquela situação que já esclareci, né, de colocar a representatividade estudantil, né, um grêmio, esse representante, que fale por esses alunos, e os pais de alunos ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo, ou então que prestem serviços terceirizados no âmbito dos poderes executivos e que atuam nos respectivos conselhos, assim, mesmo que tenha uma empresa que preste serviço terceirizado, algum tipo de serviço, seja pessoa física também prestando serviço, não pode compor, né? Não poderão concorrer à eleição do presidente e vice do conselho, membro representante do governo gestor dos recursos do fundo, né? Um representante do governo que gere os recursos não poderá concorrer à eleição de presidente ou vice. Pode passar. Das obrigações dos entes atribuídas aos entes municipais para garantir o funcionamento dos conselhos do Fundeb. Pode passar.
Aí, agora vamos à obrigação do poder público, né, da Secretaria de Educação e do prefeito, do chefe do executivo, em relação ao CACS. É questão de falta, de justificação de falta, disponibilização de site, disso tudo, né? Precisa necessariamente disponibilizar um transporte público terceirizado para deslocamento dos conselheiros, disponibilizar uma sala mobiliada com materiais de escritório, telefone, computador, precisa de um mínimo de condição de funcionamento, né? O Conselho. Disponibilidade de mão de obra, estrutura da Secretaria de Educação, apoio técnico, criação de sítio eletrônico do Conselho na internet, disponibilidade de consulta de e-mail institucional e disponibilizar o sítio na internet com informações atualizadas sobre o funcionamento, a composição e funcionamento. Também tivemos algumas dúvidas em relação a conselheiros que não estavam conseguindo criar um e-mail institucional, né, com a instituição Gov.br. Num primeiro momento, até aceitamos, para depois substituir isso tudo no Siscax, né, o e-mail pessoal, porque tinha um prazo, estava perto de 31 de março, aceitamos, mas todos os membros do CAC, sem exceção, deverão ter um e-mail no @gov.br, né? Isso facilita o trabalho, facilita a troca de informações, facilita algum pedido de informação, alguma coisa, então, necessariamente, todos os conselheiros devem ter esse e-mail registrado nessa plataforma. Pode passar. No impacto da não constituição e do cadastro dos conselheiros. Pode passar. Caso não tenha sido criado o conselho até agora, 31 de março, né, ainda tem conselhos, temos notícias de conselhos que não foram criados ainda, tem municípios que não conseguiram finalizar ainda, né, o impacto seria, no caso de prestação de contas, né, teria uma suspensão da assistência financeira, o PENAT, o PEJ, o PAR, teria suspensão desse repasse do Programa Nacional de Novas Turmas, novos estabelecimentos, vai dificultar a transmissão dos dados pelo CIOP, do ente municipal, a transmissão da prestação de contas, né, e inabilitação ao cálculo VAT, consequentemente, se não transmitiu para o CIOP, necessariamente está inabilitado ao cálculo do VAT, inscrição no CALC, isso gera CALC, né, inscrição no Cadastro Único de Convênios, e a suspensão de concessão de transferências voluntárias e da contratação de operações de crédito. Ou seja, vai gerar a não criação do conselho, para vocês verem a importância do controle social dos conselhos do CACS. Né? Vai gerar isso tudo, o município vai restar inabilitado ao cálculo do VAT, sequer ele vai ter suas condicionalidades verificadas, o VAT não vai receber o VAT, e não vai sequer ter como transmitir os dados para o CIOP, e entre outras, uma série de outros impactos, né? Como, por exemplo, prestação de contas, o Tribunal de Contas pode vir em cima e pode reprovar as contas daquela gestão municipal, né? Então, acho importante, assim, sabemos que tem alguns que ainda não conseguiram, mas, assim, vamos correr com isso, vamos verificar as pendências, verificar algum problema que tenha acontecido para a gente, quanto antes, conseguir cadastrar esse conselho e colocar um funcionamento, o controle social do CACS. Pode passar. Do cadastro, foi regulamentado todos, inclusive essas condições, disponibilizar a sala, o e-mail, isso tudo está na portaria 808, que foi publicada dia 30 de dezembro, né? Realizado por meio do Siscax, como eu disse, e providenciado pelo secretário de Educação. O secretário de Educação, ele é o representante do ente federado, né? Ele que tem o perfil de poder inserir, de poder fazer as alterações, né? A providência de cadastro e tudo é dele, é do secretário, que, depois de tudo pronto, é validado pelo presidente do conselho. O final, quem valida é o presidente. Pode passar. Pronto, eu acho que, assim, foi um bate-papo, me deram meia hora para eu conversar com vocês, esse bate-papo, né? Acho que foi breve, mas, assim, eu tentei elucidar as principais demandas que a gente tem recebido, né? O canal do Siscax, o próprio sistema, né, o CIOP e o Siscax, você responde pelo CIOP Fale Conosco e pelo sistema CIOP. Né? Caso tenha alguma dúvida de legislação, alguma dúvida outra, você pode mandar um e-mail, anotem aí, fundeb@fnde.gov.br, que é a minha coordenação é do Leomir, e estamos prontos, assim, tem um prazo razoável, a gente responde e tenta sanar essas dúvidas. Muito obrigado a todos e estou à disposição para as dúvidas.
mais ou menos aqui, não consegui ouvir exatamente todas as perguntas, o áudio deu uma falhada, mas eu anotei aqui sobre secretário executivo em cargo comissionado, indicação de temporários, essa questão do orçamento, e acho que foi basicamente isso que eu consegui anotar. É o seguinte, não existe vedação legal para um secretário executivo, um secretário que está em cargo comissionado, secretário de educação, dele compor o fundo. Não existe essa vedação legal do secretário temporário, do servidor, da indicação do temporário, ele estar como membro do CACS, né? Então, assim, ele pode compor, e caso ele saia dessa condição, né, ele deixe de ser temporário, então ele seja o secretário executivo indicado seja exonerado, ele pode sim deixar de compor o CACS. Essa questão do orçamento, a portaria 808, ela determina que a Secretaria de Educação, ela empreste e promova, né, e providencie todas as salas, providencie o transporte, né. A última pergunta que eu tinha entendido foi acerca dessa questão orçamentária, né. Ela deve providenciar o bom funcionamento, ela tem que providenciar a forma correta do funcionamento, né, disponibilizar uma sala, disponibilizar o transporte, né, e isso tem que estar previsto no orçamento da Secretaria de Educação para providenciar e para disponibilizar isso aos membros do CACS de bom funcionamento nas reuniões trimestrais. Se tiver mais alguma, Charles, por favor, se tiver alguma outra, nem todas eu consegui escutar, nem consegui anotar todas. Se tiver alguma outra mais importante, se você puder me falar, né, falar para o microfone, acho que facilita um pouco. Tem outra. O CIOP Fale Conosco é o canal, né, para conclusão, para análise de demandas do CISCACS, mas também esse e-mail que eu forneci a vocês, o fundeb@fnde.gov.br, também a gente direciona, né? A gente tem um prazo razoável, tem chegado muita demanda, principalmente até 31 de março, mas a gente tem respondido todas na medida que chega. Consegui, eu anotei mais ou menos aqui, questão de recondução do cargo comissionado e diretor de escola. Recondução, o que eu consegui entender da recondução é o caso de o município não ter membros, não ter disponibilidade de conselheiros para colocar na recondução. Existe essa vedação, existe a portaria, existe o parecer da Procuradoria Federal, da nossa Procuradoria, do jurídico da nossa Procuradoria, que impede a recondução. Está ali. Só que se efetivamente o município não tem membros suficientes para fazer, não tem todos aqueles membros necessários, obrigatórios, para conseguir compor um novo CACS, ou então não tem pessoas interessadas, né? É uma atividade voluntária, né? Assim, não é obrigatório. Não tem. O que acontece? Eu não vejo que o Tribunal de Contas vai impedir, né? Se foi feito um processo eletivo justificado, né? Você tem um documento anexo, inclusive, coloca no decreto que criou o novo CACS, né? Que é esse CACS 2023. Vamos fundamentar e falar assim, olha, por disponibilidade de membros, por falta de membros, assim, não foi feita a mera recondução, né? Fizemos um processo eletivo, onde aqueles que eram suplentes, ou então que estavam em outras categorias, se candidataram novamente, né? O CACS não pode ser esvaziado, ele necessariamente, vocês viram o tanto de impedimentos, tanto de problema que um município possa vir a ter, caso não tenha um CACS criado, e por tudo isso, por todo exposto, o membro do CACS do conselho anterior, foi reeleito, né, do processo eletivo organizado, novamente para esse cargo. A questão do cargo comissionado, eu não consegui ouvir direito, de novo, mas eu vi que cargo comissionado, me pareceu que era uma questão de irregularidade, né? Um cargo comissionado não poderia ser indicado, ele foi indicado para uma função que ele não poderia ter sido. A primeira providência a ser realizada é solicitar esclarecimentos, né? Se oficia a Secretaria de Educação e solicita esclarecimentos acerca dessa irregularidade, né? Vemos uma irregularidade e precisa ser sanada. Caso a justificativa, a resposta da Secretaria de Educação, então do Conselho, não tenha sido satisfatória,
Você busca toda essa documentação, você prova, você deixa claro que você enquanto conselho, verificou essa irregularidade, solicitou esclarecimento da Secretaria de Educação e procurar as instâncias de controle. Você encaminha uma solicitação, um e-mail de averiguações para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Né? Mesma coisa o diretor de escola. Diretor de escola é uma categoria do CACS que necessariamente precisa passar por processo eletivo. Né? Precisa, assim, entre os pares, necessariamente ele tem que ser eleito, né? Não pode ser indicado, ter uma indicação do diretor de escola. Caso tenha, eu vejo nisso uma irregularidade. Então, nesse caso, o procedimento a ser seguido é o mesmo que eu disse. Você oficia a Secretaria de Educação, você enquanto membro, então qualquer pessoa, né, um professor, outro diretor, então um secretário, qualquer um secretário escolar, né, que seja no âmbito da educação, solicita os esclarecimentos e procura as instâncias de controle. Caso não sejam sanados, você constata essa irregularidade do diretor de escola indicado, caso não sejam sanadas, você procura e verifica com as instâncias de controle, Tribunal de Contas e Ministério Público. Né? Agora, eu digo, diretor de escola não necessariamente precisa ter um processo seletivo. Né? Tem muitos municípios que o prefeito, o chefe do executivo, ou então o secretário de educação indica o diretor, ele toma posse e continua funcionando sem que haja irregularidade. Né? O VAR, para o recebimento da complementação do VAR, precisa, né, o município precisa desenvolver uma forma de eleição e qualificação desses diretores, né? Isso é optativo, caso o município não queira indicar, queira continuar que o prefeito indique, o secretário de educação indique o diretor, não tem problema, não tem sanção nisso, né? Mas para o conselho, especificamente do que eu estou tratando aqui, né? Para o conselho do CACS, necessariamente precisa ter um processo eletivo entre os diretores. Mandaram aqui no chat reivindicação dos conselheiros, né? Essa dificuldade de comunicação. Certo. Já havíamos recebido algumas sugestões dessa criação e já estamos em estudo desse canal de comunicação. Seria talvez um WhatsApp, talvez uma forma de e-mail, alguma outra plataforma para responder de forma mais rápida. E digo que estamos, junto com o coordenador Leomir, né, com o coordenador geral, e a nossa presidente, já estamos verificando uma forma de implementar um canal que seja mais rápido, mais eficiente, né? Porque o e-mail e o CIOP Fale Conosco, assim, atende, mas a demanda tem muita demanda, então, assim, nem sempre atende na velocidade, na rapidez que os conselheiros e os secretários de educação, as pessoas precisam, esperam. Eu que agradeço, muito obrigado a todos, obrigado pela UNCM, obrigado ao coordenador Leomir, a você, professor Charles Santos, uma satisfação imensa estar aqui hoje, poder trocar um pouco de ideias sobre o CACS e o CISCACS nesse dia. Muito obrigado, estou à disposição.